é a gente trocar uma bola aqui, tá? Sobre um assunto que eu acho que já deve ter passado pela cabeça de muitos de vocês, passa pela minha cabeça toda hora. E muitos aqui que provavelmente estão envolvidos aí com alguma atividade relacionada à empresa júnior ou relacionada até o crescimento profissional, em algum momento vão acabar se deparando, né, com esse processo de identificar a oportunidade, encontrar oportunidade, né? Esse é um assunto um tanto quanto abstrato, é muito difícil a gente definir o que é uma oportunidade, o que é uma grande ideia, tá? Mas provavelmente, normalmente eu costumo fazer essa enquete, né? Provavelmente alguns de vocês já tiveram uma ideia, né, para abrir uma empresa, para iniciar um negócio, né? Quem daqui já teve, já pensou em algum momento, mesmo que uma ideiazinha qualquer? Como é que está aí? Qualquer ideia que vocês falaram, pô, isso aqui poderia ser um negócio. A gente está aí com uns 30%, normalmente fica entre 30% e 50% de qualquer bate-papo desse tipo que eu já fiz, sempre metade aí, pelo menos, já passou alguma coisa. Quem ainda nunca teve a ideia propriamente, já teve vontade de ter essa ideia, né? E ter alguma ideia, mas ela ainda não chegou propriamente, né? Então, o tema vai ser sobre isso, né? Onde está essa ideia e como que a gente pode desenvolver, né, e buscar encontrar oportunidades, né, ideias que possam se transformar em oportunidades inovadoras, né? Eu iniciei aí meu projeto empreendedor trabalhando na empresa júnior da PUC, né? Eu fui aluno lá da PUC Rio de Engenharia e até participei aqui junto com o pessoal da Meta, quando eles estavam começando a montar a Meta também. Participei aí junto com eles desse processo, né? O movimento Empresa Júnior naquela época não era o que é hoje, nem de perto, né? Muito pelo contrário, ninguém sabia exatamente o que era isso. E era muito difícil convencer as faculdades a implementar um modelo de empresa júnior. Então foi muito legal, foi muito gratificante participar lá da fundação da empresa júnior da PUC e ajudar, de certa forma, né, participar também diretamente, né, do surgimento de outras empresas júniores aqui pelo Brasil, principalmente pelo Rio, né? Depois eu montei uma empresa e agora eu trabalho numa aceleradora que eu também montei quando eu saí da minha empresa. Eu vou contar um pouquinho esse caso, né? E nos últimos 8 anos também sou professor do IBMEC de empreendedorismo e inovação. Faço parte da Endeavor, que é um grupo que quem ainda não conhece, mas gosta de empreendedorismo, eu recomendo fortemente conhecer, que é uma das principais instituições para o fomento do empreendedorismo de alto impacto, né? Tudo que a gente vai falar aqui, por isso que onde está a sua grande ideia que pode mudar o mundo, tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com geração de impacto, geração de valor, resultado, crescimento, né? Então, vamos lá, começar pelo começo, né? Tudo começa, obviamente, naquele momento em que a gente acredita que encontrou uma grande ideia ou ouviu de alguém uma grande ideia, né? Mas aí está a essência do problema. É muito difícil a gente definir o que é uma boa ideia. Como é que a gente define o que é uma boa ideia, né? O que acontece muitas vezes é quando alguém conta uma ideia para a gente, a primeira reação que a gente tem é procurar pelos problemas. Se a gente acha ela muito boa, a gente procura ter mais problemas porque a gente fala, pô, por que eu não tive essa ideia, né? Mas normalmente, nosso tipo de pensamento converge para a gente procurar os problemas que uma nova ideia tem. Mas, normalmente, a gente encontra esses problemas, né? E em muitos casos, o cara que pensou naquela ideia ignora solenemente esses problemas e continua executando aquela ideia. Tá? Então, primeiro ponto importante, eu vou passar aí por 5 pontos que são fundamentais quando a gente está nesse inicinho do processo empreendedor, né? Nesse início, nesse momento inicial de se criar um novo negócio, né? Eu trabalho há muito tempo na área digital, né? Então eu lido com, desde 99, com produtos digitais, internet, celular e tudo mais, né? E isso é uma coisa hoje, faz parte da do nosso dia a dia. Nem adianta perguntar aqui quem... Normalmente eu nem pergunto quem tem Facebook, pergunto quem não tem Facebook. Normalmente tem 1 ou 2 aí que estão revoltados. Tinham, mas apagaram, né? Mas dificilmente alguém nunca passou por lá, né? Aí não é porque ele nunca teve, é porque ele teve algum problema que o fez apagar. E vários outros aplicativos, vários outros jogos, vários outros sistemas que hoje fazem parte da nossa vida. Todos iniciaram de uma ideia.
todos iniciaram de uma sementezinha que foi plantada, né, por um ou mais empreendedores em algum momento. Tá? Então, esse primeiro tema que a gente vai tratar fala um pouquinho disso. Né? A gente nunca pode analisar uma ideia isoladamente. Você nunca pode pegar uma ideia quando alguém te conta, ó, tem uma ideia de fazer isso, e dar uma opinião. Não tem como, né? A gente não tem as bases para dar uma opinião se aquela ideia é boa ou ruim. Né? Quando a gente está ouvindo uma ideia, ou quando a gente está pensando numa ideia, a gente tem que sempre considerar pelo menos 3 elementos. Tá? O primeiro deles é a ideia propriamente. Beleza. A essência da ideia, a gente vai ver um pouquinho sobre isso depois. Tá? Porque o fator mais abstrato dessa equação é a ideia propriamente. Como é que a gente diz se criar determinada coisa é legal ou não? Tá? Bem, o segundo item está relacionado à quantidade de recursos que aquela ideia precisa para ser implementada. Não é a quantidade de recursos necessariamente que você tem, é a quantidade de recursos que é necessário para implementar aquele negócio e qual o acesso que você tem a esses recursos. Isso também é importante. Não basta você ter uma ideia, pô, quero construir uma usina na Lua. Bom, pode até ser considerado uma grande ideia, mas quanto dinheiro vai precisar? E quem que você conhece, ou que você tem de acesso, para patrocinar isso? Esse elemento é fundamental, porque muitas ideias, muitos projetos param no meio do caminho por falta de dinheiro, por falta de alguém colocando dinheiro, acreditando naquela ideia. Então, quanto de recurso vai ser necessário e qual é o acesso que você tem a esse recurso? Outro elemento fundamental. O terceiro é qual é o time que está desenvolvendo aquela ideia. E aí, quando a gente fala desse terceiro ponto, ele está ali na base por um motivo especial. Ele é que dá sustentação a todo o resto. Não importa você ter uma grande ideia, ter acesso a recursos, mas você não tem um time para montar essa ideia, para desenvolver esse projeto. A gente pega aí todos os casos de grandes projetos, sempre tem um time. A maioria das vezes aparece um, né, que é aquele que tem a cara no mercado, o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs. Mas é sempre um time. É sempre um grande time que está junto tocando essa ideia. Por quê? Porque é fundamental que esse time seja complementar. Cada um tenha um conhecimento que complemente com o outro, a ponto deles poderem executar aquela ideia. Bem, esse é um diagrama um pouco chato, mas ele dá uma base de bastante coisa que a gente vai falar. É importante a gente nunca analisar. Então, quando o cara chegar e te falar, pô, tem uma ideia de fazer isso, lembra de não responder para ele, pô, legal ou ruim. Você só está analisando uma dimensão, que é aquele primeiro círculo ali. A gente tem que analisar as outras também. Tá? A mesma coisa quando vocês tiverem ideias. Então, o primeiro aprendizado aí que a gente foi tirando ao longo desse tempo, trabalhando com empreendedorismo, criação de empresa, criação de novos negócios, é que as oportunidades são ambíguas. Vamos ver isso aqui. Tá? O que isso quer dizer? Isso gera um outro gráfico importante. Esse daí é o mais importante, que ele vai direcionar todo o resto do nosso papo. Tá? Existe um grupo de ideias, que é aquele grupo de ideias que, quando alguém te conta, quando você é exposto a ela parece ruim para você. Grande parte das ideias a gente vê está aqui, né? A gente muitas vezes acha que essa ideia não é tão boa. Quando a gente inicialmente acha ela legal, depois a gente começa a pensar, pô, mas não vai dar para fazer isso, não vai dar para fazer aquilo. Então, tem um grande grupo de ideias que está nesse lado aí do diagrama. Parece ruim. E tem um outro grupo, que é aquela ideia que você tem convicção que é boa. Você ou quem teve a ideia, mas você tem certeza que aquela ideia é boa. Muitas vezes, muita gente quebra a cara por causa disso. Porque tem certeza que aquela ideia é boa, tá? Mas essa resposta não dá para ter enquanto a gente está nesse estágio de ideia. Aonde que estão as ideias que podem realmente mudar o mundo? Quem chuta? Lado esquerdo, lado direito, fora? No meio. É aqui, ó. As ideias que podem criar oportunidades realmente espetaculares, elas estão no meio desse diagrama. E aí que está toda a ambiguidade. E aí é que está a complexidade disso, o que impede da gente ter uma receita de bolo. Por isso que a gente não tem nenhum livro, né, que explica assim, encontre oportunidades inovadoras. Se tiver, não compra. Porque ele não vai dizer nada. Não tem como, não tem receita de bolo para isso. Porque existe uma grande ambiguidade aqui dentro. Justamente por isso. Os aprendizados que a gente tem que tirar desse diagrama aqui são 2 aprendizados. Um deles é o seguinte, é o principal. Existem boas ideias que parecem ruins. Existem boas ideias que parecem ruins. Guardem isso aqui, porque a gente lida com isso toda hora.
E tem um segundo aprendizado que a gente tira daqui também. A grande maioria das ideias que parecem ruins são ruins. O que não ajuda muito o item anterior, o aprendizado anterior. Mas eles andam juntos. E saber lidar com essa ambiguidade, com esse paradoxo, é fundamental para a gente identificar oportunidades realmente inovadoras. Vamos ver um exemplo. O Einstein já falava isso, eu achava muito legal, porque ele é um cientista, né? Ele falava, se a sua ideia inicialmente não é um absurdo, não tem nenhuma chance para ela. Como um cientista, né? Um cara que trabalha com lógica, ele conclui isso, e não é qualquer cientista, alguma razão, né, deve ter nisso aí. Eu contei para vocês que eu trabalhei toda a minha vida aí, empreendedora com projetos digitais. Né? Ao longo aqui do processo, da palestra, eu vou contar um pouquinho, mas basicamente eu desenvolvi aplicativos para celular, isso há muito tempo, né? Lá no início da década passada, lá para 2000. E nesse caminho, né, quando chegou ali 2008, eu recebi a proposta de um projeto. Esse projeto parou na minha mão, estava até em Campinas, que a gente tem escritório lá. Esse projeto parou na minha mão. E eu me deparei exatamente com essa análise da ambiguidade. Na época eu ainda não sabia muito claramente isso. Mas vamos ver aqui qual é o caso do projeto. E vocês imaginem uma ideia, né, que está baseada no seguinte. Peraí, desculpa. Vou falar isso logo depois. Vou dar um exemplo antes que todo mundo vai conhecer, que é só para embasar esse processo. Esse foi um investidor que contou essa história lá nos Estados Unidos. Ele foi que fez aquele gráfico anterior ali. Ele falou que recebeu um rapaz que tinha sugerido criar um site, né, criar um sistema, isso lá para 2000 e pouco, que o objetivo era viabilizar que os estudantes pudessem gastar tempo, os universitários pudessem gastar tempo. Ora, todo investidor que você conversa, ele fala assim, você tem que ter uma oportunidade que resolva um problema. E tem que ser um problema relevante. Primeira coisa que você olha é, qual é o problema relevante que está sendo resolvido aqui? Vocês conhecem algum estudante que tem problema para gastar tempo? Não tem. Então não é um grande problema. É fácil a gente gastar tempo. Segundo, era um mercado de nicho. Era um mercado muito pequeno. Só universitários. Só podia, não era qualquer estudante, só estudante universitário e só algumas faculdades especificamente. Isso para um investidor é um problema. Ele precisa de um negócio que vai gerar muito mercado. Bem, terceiro problema é que era um mercado de nicho sem muito dinheiro. Né? O universitário não está aí jogando dinheiro pela janela, né? E então cria um problema maior. Né? E o quarto item dessa boa ideia, que parecia bem ruim, é que era um mercado que já tinha 50 milhões de usuários num outro projeto semelhante. Qualquer investidor em sã consciência, analisando isso dessa forma, ia falar, vou botar muito dinheiro nisso aí. Não era muito óbvio que isso era uma grande oportunidade. Qual era esse projeto aí? Era o projeto do Facebook. E o cara que recebeu essa proposta lá em 2004, quando o Facebook estava começando, ele botou dinheiro justamente por isso. Ele falou, tinha tudo para ser uma péssima ideia. Mas algumas coisas diziam que era uma boa ideia. E na hora da balança, não ficava tão claro para qual lado estava pesando. Mas a gente resolveu arriscar. Não era aquela ótima ideia que todo mundo fala, essa ideia é ótima, essa ideia é ótima. Porque essa normalmente, ou alguém já investiu, ou alguém já fez e quebrou a cara, não era tão boa assim. Quando é muito óbvio, não é bom. Nem era aquela que tinha todos os elementos que te indicavam uma grande dificuldade de fazer aquilo dar certo. Ela estava ali exatamente naquela ambiguidade. Ele investiu e é um dos investidores iniciais do Facebook. Preciso falar como ele ficou feliz. E ele não fez isso só uma vez, né? Já fez isso algumas outras vezes. Bem, a minha história foi que eu recebi um empreendedor em 2008 ou 2009, que tinha um projeto que ele basicamente falou o seguinte, olha, eu tenho um projeto, como a gente fazia coisa para celular, ele queria botar o projeto dele no celular. Só que ele não precisava da gente só para botar no celular, ele precisava de dinheiro para pagar a produção dos próximos materiais. Ele tinha um vídeo que fazia muito sucesso no YouTube, e ele apareceu para a gente e mostrou, olha, esse vídeo aqui tá bombando no YouTube e tal, e eu quero distribuir isso. E o melhor caminho é distribuir para o celular. Se está bom no YouTube, o pessoal vai ver no celular também. Só que eu estou precisando de uma grana. Então, precisava que vocês me botassem uma grana na empresa e
distribuísse isso pelo celular. Bem, o projeto era concorrente desses 3 caras aí, Discovery Kids, Nickelodeon e a Xuxa. Né? Por quê? Era um conteúdo para criança. Conteúdo animado para criança. Não tinha nenhuma diferença além do que esses outros já tinham. A única diferença é que esses outros já tinham mercado pra caramba e ele não tinha nada. A gente analisou, nem analisou tanto assim. E falou, pô, não, né? Isso não é uma boa ideia. Tá naquele lado do é uma ideia ruim. E a gente não investiu. E a gente perdeu um grande investimento. Acho que todo mundo conhece, mesmo sendo criança, né? Todo mundo, de alguma forma, já foi afetado pela galinha pintadinha. Esse vírus que tem alguma conexão com, né, a cabeça das crianças e as hipnotiza completamente. A galinha pintadinha foi um dos conteúdos mais vendidos no Brasil ano passado em várias mídias. DVD, CD, celular. Mas parecia muito ruim. Não tem nem como se arrepender. Porque não tinha como. Mas você voltando no tempo e ainda sabendo desse gráfico que a gente não tinha ele tão claro, ainda assim ia falar, cara, parece ruim não, parece muito ruim. Pô, o cara vai competir com gigantes só na mídia e internet, talvez um pouco parecido com o que esteja acontecendo agora com Porta dos Fundos. Um conteúdo humorístico só na internet, não está na TV, não está em nenhuma outra mídia, tá aí. O principal canal de humor hoje do Brasil é a Porta dos Fundos. Então, é muito difícil. Quando você está no inicinho da ideia, você conseguir tirar essa conclusão e saber claramente se ela vai ser ou não uma boa ideia. É muito difícil. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber lidar com essa ambiguidade. Esse é o primeiro ponto assim, que a gente trabalha, é saber lidar com essa ambiguidade. O segundo ponto, né, que tem a ver com isso é o seguinte: muitas boas ideias não geram grandes produtos. Então, tem que tomar cuidado. É a mesma questão da ambiguidade, tá? Primeiro aprendizado que a gente teve é isso: oportunidades são ambíguas. Não dá para fugir disso. Para o segundo ponto, quando a gente começou a empresa, a gente queria fazer jogo para celular. Tá? Se hoje eu falo isso, que a gente queria fazer jogo para celular, e vocês pensam em 2013, vocês falam, pô, óbvio, todo mundo quer fazer jogo para celular. Pô. Quem não quer fazer o próximo Angry Birds e ficar milionário? Né? Então, o jogo para celular é uma coisa óbvia. O que acontece? Isso era de 99 para 2000. A gente queria fazer isso. A gente queria fazer um jogo para celular. Estava terminando a faculdade de engenharia. A internet estava passando aquele momento de incerteza. Ninguém sabia se ia dar certo ou não ia dar certo. O celular ainda é uma coisa que estava na mão de poucos. Né? A privatização do setor foi em 98. Então, até 98, quase ninguém tinha celular no Brasil. A partir de 98 começou a surgir, mas não chega nem perto do que tem hoje. Nem perto. Estava no início. A gente falou, pô, a internet já está um pouco saturada. Já está aí, a bolha estava estourando. Março de 2000. O que a gente vai fazer? A gente viu, estava fazendo um projeto final da faculdade. E a gente falou, pô, vamos fazer uma plataforma para desenvolver jogo para celular. O melhor jogo que tinha naquela época era o jogo da cobrinha. Talvez alguns não lembrem, mas quem gosta aí de ver essas coisas, né, vintage, das antigas, tem lá, jogo da cobrinha. É uma cobrinha que ficava... Na verdade, era um tracinho que ficava coletando pontinhos. Alguém chamou isso de jogo da cobrinha e deu certo. Mas era um tracinho que corria atrás de pontinhos. Né? Era o jogo mais famoso da época. A gente falou, pô, se esse jogo vende pra caramba, vamos fazer uma coisa melhor. E a gente fez. A gente queria fazer isso, mas a gente fez isso. Esse era o jogo que era possível fazer naquela época. Um jogo de futebol, um jogo de boxe. Mas, na boa, comparado com a cobrinha, tá bem melhor. Tinha vários motivos para isso ser um grande sucesso. Pô, você podia jogar um contra o outro. O jogo da cobrinha você jogava lá sozinho. Esse aqui não. Esse aqui... Você escolhia lá o canto do gol, o outro, nessa época o Vasco ganhava, por isso que eu estava lá botava lá o Vasco como destaque. E no boxe também, né? Tinha um desenho bonitinho. Um jogava contra o outro. Isso naquela época era realmente espetacular. Mas tinha um problema. Não estava dando certo. Parecia uma boa ideia pra gente. A gente conseguiu fazer. Permitia que duas pessoas...
esse celular era o melhor da época, né? O melhor celular que tinha era esse aí. Permitia que 2 pessoas jogassem esses joguinhos. Só que o negócio não vendia. E a gente já estava com 1 ano e meio de empresa, o negócio não vendia. A gente já se atolando em problemas de dívidas e a gente estava na incubadora da PUC, sem pagar a incubadora, e o jogo não vendia. A gente falou, sabe o que é? Tem pouco jogo. Aquela coisa, quando você tá mal, você acha que você acaba fazendo pior, né? A gente foi lá e fez 20 jogos. O que fez? Não vendeu vezes 20. Não estava vendendo. Pô, se a gente fez futebol, a gente fez as coisas mais básicas assim que a gente falava, pô, o pessoal vai gostar. A gente começou a tentar outras coisas. Boxe, golfe, nada. Outro tipo de jogo, nada. Não vendia. A gente não sabia, mas a gente estava trabalhando, a gente estava tentando, a gente estava mexendo há quase 2 anos. A gente realmente estava na derradeira, a empresa já estava assim, pô, isso não é uma boa ideia. Só que a gente... O que aconteceu basicamente nessa época aí é o seguinte, a gente estava mirando na pessoa errada, no público errado. Como meus sócios, né, na época, eles eram viciados em jogo de console, sei lá, Master System na época, nem sei qual era o console da época. Vocês vão aí hoje sortear um Xbox, né? Naquela época era Dynasystem, né? Já tinha passado o Atari, mas era logo depois. Eles falaram o seguinte, pô, a gente é viciado em jogo, mas quando a gente está fora de casa, a gente não pode jogar, então o jogo no celular vai ser legal. Então a gente fez o joguinho, aquilo ali, que era o máximo do que era possível, para esses caras aí, os viciados em jogos. E aí que estava o problema. Esses caras não queriam jogar num celular preto e branco, feio, em que o dedo bate do lado do outro na hora de teclar. Aquilo ali não era touchscreen, não. Era dedinho um do lado do outro. Então a gente tinha um produto, tinha um negócio na mão, conhecia a tecnologia, tinha recurso, tinha uma equipe que conhecia bem o mercado. Naquele gráfico lá, inicial, dos 3 itens, a gente estava bem. Porque pelo menos a gente intitulava aquilo uma grande ideia, fazer jogo para celular. Só a gente, talvez. O que aconteceu? A empresa estava quase quebrando. Mas era uma empresa pequena, está lá, 6, 7 pessoas, 4 sócios, na incubadora. Pô, se quebrar, vai quebrar, acabou, começa de novo, você não tem nada a perder. É o melhor momento para você errar. Né? Você está errando, arriscando muito pouco. Então a gente foi indo, até que mais ou menos ali em 2002, eu lembro esse dia, a gente estava debatendo à noite, tarde da noite, o que a gente ia fazer com a quantidade de problemas que já tinham sido criados na empresa, de dívidas, e a gente pega emprestado com não paga a incubadora, o que a gente vai fazer? E aí estava passando na TV, a gente costumava trabalhar até tarde, estava passando na TV, Show do Milhão de Silvio Santos. E aí, cara, eu já tinha participado de 2 empresas antes, assim que eu tinha saído da empresa júnior, as 2 tinham quebrado. Eu tinha dado a ideia de fazer jogo para celular. Falei, pô, os caras vão botar a culpa em mim, né? Sou eu que sou o culpado. Então eu vou tentar até o final. Se botar a culpa, né, vai botar com direito. Eu falei, porra, Show do Milhão de Silvio Santos, vamos fazer isso no celular. Vai bombar. Aí era aquela coisa do sonho grande. Né? Vocês viram aí o livro dos 3 lá da Ambev, né? A Brahma, sonho grande. A gente aprendeu isso muito cedo lá na Endeavor. Né? Eles são os patronos da Endeavor, inclusive, aquela instituição que eu contei. Eles sempre falaram, cara, se for para sonhar, sonho é grande. Então, quando a gente viu aquilo, a gente falou, cara, a gente está aqui, a gente tem a melhor plataforma de jogo, vamos falar com o Silvio Santos. E vamos mostrar para ele que ele botando o jogo dele no celular, como é uma coisa mais simples, pergunta e resposta, vai dar certo. Pois bem, pelo menos a gente tinha o que fazer diferente de ficar tentando criar jogo novo igualzinho que não dava certo. Procuramos, até que a gente conseguiu. Não é que a gente, depois de um tempo, conseguiu marcar uma reunião com o Silvio Santos? É coisas que parecem impossíveis, né? Depois você insiste, você consegue. Conseguimos. Bem, chegamos lá, em São Paulo, né? Naquela época não tinha passagem de avião por R$80, então era ônibus mesmo. Chegamos lá quebrado, aquela viagem de noite de ônibus, e o Silvio Santos não atendeu a gente. Mas ele mandou o segundo cara no escalão, que não é nem o Lombardi nem o Rock. Todo mundo acha, foi o Lombardi? Não, foi o Rock? Não. Tinha um cara que era o presidente do SBT que ficava abaixo do Silvio Santos. E ele mandou ele nos receber. A gente falou, beleza.
Pô, esse cara tem autonomia para resolver, vamos embora. Ela te apresentou o projeto, tinha a cara do Silvio Santos no celular, maravilhoso. A gente quase foi escorraçado do SBT, como assim, vocês estão malucos? O que é isso? Jogo celular? Como é que a gente vai botar a cara do Silvio Santos aí, pontinho preto? Isso não vai dar em nada. O cara tinha total razão de falar aquilo. Só a gente acreditava. Na verdade, a gente estava desesperado, a gente queria resolver o nosso problema, que era quebrar a empresa. Então a gente foi dar um tiro no escuro e falou, pô, Silvio Santos tem dinheiro, vamos lá, né? O cara é empreendedor, de camelô virou dono de emissora, a gente aqui, pô, pode tentar fazer alguma coisa e ele vai ajudar a gente. Não deu em nada, voltamos no mesmo dia de ônibus pro Rio. Só que a gente já tinha desenvolvido aquilo. A gente falou, quer saber? Não dá para fazer o Silvio Santos, vamos sem ele. Vamos fazer um jogo de perguntas e respostas, que não precisa de imagem, e vamos fazer de futebol. A gente começou a empresa, como eu falei, final de 99, quase 2000. Isso aí era março, abril de 2002. Estava vindo a Copa do Mundo em junho. A gente falou, vamos fazer um jogo de perguntas e respostas só por mensagem. Deixa para lá o Silvio Santos. A gente já tem a tecnologia, só falta as perguntas. Falou, pois é, quem é que vai fazer as perguntas de esporte sobre Copa do Mundo? Naquela época, não é que nem hoje, você entra na internet e já tem tudo pronto, né? Bota hoje na internet, base de dados, perguntas, Copa do Mundo, 1930, tem umas 300. Naquela época não tinha isso. A gente falou, caramba, como é que a gente vai dar credibilidade para o negócio? Se a gente fizer uma pergunta errada, quem foi o campeão de 1934? Aí bota o país errado. Acabou o jogo. Então, temos que arrumar quem melhor tem conteúdo de esporte. Quem tem o melhor conteúdo de esporte? Quem tem? Pô, a Placar. É a maior revista de esporte. Vamos falar com a Abril. A gente precisa falar com a Abril e precisa convencer a Abril. E não é tão complicado, né? Eles têm lá essas placares antigas, históricas. É só pegar um estagiário lá da Abril, fazer as perguntas e passar pra gente. Na nossa cabeça era moleza. Fomos lá para Abril, São Paulo de novo. Abril, tem um joguinho assim, assim assado. A gente vai fazer sobre futebol, Copa do Mundo. E o que a gente precisa? A gente precisa que vocês peguem um estagiário aí. A gente vendeu assim, simples, né? Pega um estagiário aí, ele prepara umas perguntas, coloca, a gente vai distribuir isso pelas operadoras e aí, pô, eu pago para você aí esse conteúdo. O cara olhou assim pra gente e falou, cara, vocês estão falando de licenciamento de conteúdo. A Abril nunca vai licenciar o conteúdo dela para um jogo tosco desse tipo. Muito menos botar um estagiário para fazer. Putz, a gente volta pro Rio e falou, acabou a empresa. Acabou a empresa, não tem mais o que fazer. Bem, a regra é que o empreendedor ele não desiste fácil. Então, já estava lascado, vamos até o final. Conseguimos uma outra reunião no Abril. Como eles tinham falado isso, negócio que era licenciamento, a gente já chegou lá para uma outra pessoa, que não podia saber que a gente já falou com o anterior, né? E a gente falou o seguinte, quero comprar o seu conteúdo. Quero licenciar o seu conteúdo. Para quê? Para jogo. Tá bom. Quanto é? R$5.000 por mês, pelo menos. Fechado. Já está lascado, cara. A gente falou, pô, já estamos lascados. Se der errado, pelo menos vai dar muito errado. Pelo menos a gente vai sair na capa da Veja, né? Garotos da faculdade dão calote na Abril. Beleza. A gente vai ter mais mérito do que se a gente simplesmente desistir. Então a gente falou, cara, a gente acredita nisso. A gente está aí há 2 anos. A gente tem a melhor tecnologia. Pô, jogo, essa coisa é simples. De repente a gente estava no tipo de jogo errado. Vambora. O cara falou isso, não pensou 2 vezes. Só tinha que pagar no final do mês. Mole. 5 pau, mole. Estava devendo muito mais. Vamos lá. Fechamos o contrato. Aí a gente crente que eles iam mandar as perguntinhas, não. Mandaram um calhamaço de revista, assim, de todas as revistas. Falou, faz aí. Tudo bem. Fizemos as perguntas e lançamos o jogo. O jogo era isso aí. Perguntas e respostas, só que por SMS. Torpedo. Não tinha imagem. A gente fez a conta de quantas mensagens a gente precisava para pagar a Abril. A gente tinha um acordo com a operadora, né? Todo SMS que alguém mandasse, gerava lá uns 20 centavos e a operadora passava para a gente uma parte. Tirava os impostos e passava para a gente a metade. Então a gente estava esperando receber aí uns 7 centavos por mensagem. Falei, putz, quanto que a gente tem que fazer para pagar a Abril? A gente fez uma conta lá estimada, dava, sei lá, umas 30 mil mensagens. Caramba, como é que a gente vai fazer 30 mil mensagens? A gente nunca testou isso. Tá bom, vamos lá, só tinha uma operadora na época.
A gente falou para todo mundo que o negócio ia estourar, vai ter que estourar. Botou o negócio no ar, maio de 2002, começando a Copa do Mundo. Rodou o jogo. Quantas mensagens o jogo fez? Chute. Oi, pode chutar. O jogo fez 300 mil mensagens no primeiro mês. Pô, 300 mil? Com 30 mil você paga abril. Com os outros 100 e poucos mil, isso é mensagem, não é dinheiro, né? Você paga a incubadora e quem mais você deve. E com o resto você enche a lata durante 2 semanas sem nem pensar no dia de amanhã. Porque depois de 2 anos de desespero, você precisa realmente comemorar. Mas foi isso. Te torrou todo o dinheiro. Por quê? Mas aí não foi uma atitude maluca. Foi uma atitude controlada. Explico por que controlada. Cara, se deu 300 mil no primeiro mês que a gente não fez nada, por que no mês seguinte vai dar menos? Não tinha por que dar menos. A gente ia começar a divulgar, a Copa ainda era em junho. Falou, no mês que vem vai explodir isso. Não deu outra. Mês seguinte deu 500 mil. No final do ano, o quiz fazia 1 milhão de mensagens por mês. E aí a gente acertou. Mas a gente não acertou porque a gente sabia exatamente o caminho e nem totalmente por sorte. Esses 2 mundos se encontraram. A gente vai falar um pouco deles aqui. Esses 2 mundos se encontraram. A gente acertou quando a gente ligou para um usuário do nosso jogo. A gente tinha um ranking lá, o melhor ia para o primeiro do ranking e tal. E a gente precisava de uma foto do cara. Em troca, a gente ia dar uma camisa para ele. A gente ligou para pedir o endereço. Quando a gente ligou para pedir o endereço, o cara falou assim, ih, rapaz, aqui não tem endereço não. Quando chegar aqui na entrada aqui da subida, para no bar do Zezinho e fala para chamar o Washington, que eu vou lá e pego minha camisa. Eu falei, mas você mora onde? O cara morava no interior do interior do interior dos cafundós do Brasil, numa região extremamente pobre. Extremamente pobre. E o cara foi o primeiro colocado no jogo. Eu falei assim, não é nenhum preconceito, mas como é que ele conseguiu gastar tanto dinheiro em mensagem? Na verdade, ele nem gastou muito dinheiro. Mas o ponto é, quando o cara recarregava o celular para falar, e às vezes ele não acabava totalmente os créditos dele para falar, sobrava um resquíciozinho. Esse troco era o troco que ele jogava o quiz. Cara, o quiz era o único jogo que existia para celular, interativo. Era o videogame do cara de baixa renda. Era o videogame de quem não tem PlayStation, computador, internet, nada. E ele diverte igual, né? Porque entretenimento é passar o tempo feliz. Se isso estava acontecendo com ele, estava bom. Então o que a gente acertou sem querer? E que depois veio a se provar? O que a gente estava fazendo em 2000 que acabou se tornando uma realidade? O celular é a maior ferramenta de inclusão digital e social do mundo. A gente não sabia disso. A gente não tinha uma bola de cristal para saber disso. Mas a gente estava mexendo naquele mercado. No que a gente mexeu naquele mercado, a gente encontrou o momento que as coisas, né, caminharam. O quiz fez muito dinheiro, ainda faz. Mas ele fez muito dinheiro nesse caminho. Ele alavancou o crescimento da empresa. Que depois eu vou contar mais detalhes. Mas ele alavancou o crescimento da empresa. A empresa foi crescendo conforme o quiz ia crescendo. Óbvio que no final de um tempo, a Abril chegou e falou, meus queridos, precisamos rever aquele contrato. Porque não é só 5 mil, óbvio, o valor que tem. A gente já fazia quiz nessa época para Placar, para Veja, para Contigo, para Marie Claire. Todas as revistas da Abril viraram quiz. E todas davam muito dinheiro. Aí, obviamente, a gente teve que ceder. Você não disputa. Você pode até jogar um caô na hora da negociação, mas depois você não briga. Né? Então, obviamente, a gente teve que ceder e diminuiu a grande parte da nossa parcela. Mas a gente já estava fazendo outros. A gente já tinha descoberto o potinho de ouro. Então, já estava fazendo outras coisas. E a gente partiu para fazer outras coisas. Né? Então, as melhores ideias que podem se transformar em grandes negócios, né, são aquelas que resolvem problemas. A gente estava resolvendo um problema. Quem não tinha acesso a nenhum tipo de entretenimento digital passou a ter com o quiz, com os joguinhos que a gente criava. A gente não sabia exatamente isso. Mas depois que a gente começou a entender, a gente falou, a gente tem que resolver problemas relevantes, sérios, problemas grandes.
A gente sem querer resolveu. Por quê? Tem muita gente de baixa renda no Brasil e tem muita gente querendo se entreter. Todo mundo, quem não quer se entreter? Né? E tem muita gente com o celular na mão e só cresce. Pô, que combinação legal. A gente achou, né, esse problema e aí sim, você depois que acha um bom problema, você planeja a solução. Você planeja os produtos que você vai entregar. Aí a gente pode criar vários produtos. O segundo deles foi esse aí. A gente falou, beleza, deu certo o quiz. Que outro jogo a gente pode fazer para celular? Foi exatamente assim que aconteceu. Que outro jogo a gente pode fazer para celular? Pô, o que é mais parecido? Jogo de videogame ou jogo de tabuleiro? Pô, jogo de tabuleiro. Porque o quiz era o show do milhão, mas era o Master. Alguém lembra? Tinha o Master, aquele joguinho de tabuleiro? Não, isso deve ser só da minha época. Hã? Tinha um Master lá. Alguns lembram aí. Bem, o War todo mundo lembra, né? A gente pegou, uma semana, a gente ficava ali na PUC, a gente foi no Shopping da Gávea, a gente comprou uns 20 jogos de tabuleiro. Passamos a semana toda jogando. Na incubadora. Os caras da incubadora falavam lá, tá vendo? Por isso que empresa digital não dá certo. Os caras mal acertaram, começaram a ganhar dinheiro, agora não fazem mais nada, ó. Fica o dia todo jogando joguinho lá. Mas a gente ficou a semana toda jogando joguinho de tabuleiro. Para quê? Para tentar identificar qual que era mais viável de fazer um outro jogo e fazer um outro sucesso com um jogo, entretenimento digital para baixa renda. A gente era o videogame do pobre. Era isso. A gente era o melhor. Não tinha nenhum melhor que o nosso. Não tem nenhum sentido pejorativo nisso. São classes sociais. A gente, quando começa a fazer projetos, a gente quer fazer para o smartphone mais bonito, que aí todo mundo vai, Angry Birds, vai fazer fama. Não quero fazer fama, quero fazer dinheiro. Quero resolver um bom problema. Né? A gente chegou à conclusão que o War, a gente precisava de um jogo para homens e um jogo para mulheres. Como os 5 sócios eram homens, a gente começou pelo jogo dos homens, War. Jogamos o War várias vezes, várias madrugadas ali, porque o War não muda também, né? Você sempre leva, se jogar em 5 pessoas, são 12 horas para o jogo terminar, antes, ou o primeiro a dar o pico no tabuleiro, que é a tradicional. A gente, vamos fazer a comparação entre a TV e o livro. Os dois entretêm, os dois divertem. Um trabalha com a imaginação, o outro trabalha com o aspecto visual. Pô, se a gente não pode trabalhar com o aspecto visual, vamos trabalhar com a imaginação. E aí a gente começou a desenvolver os jogos nisso. Então tá bom, não dá para ter o War com a Grow, a gente foi lá e fez o Senhor da Guerra. Não tinha o mesmo nome, mas era limpinho, bonitinho. Lançamos o Senhor da Guerra. Ele tinha a mesma lógica do War. Porque se você decompor o que é o War, no fim das contas, ele é um jogo que você compara dado com dado, certo? Maior dado com maior dado, dado do meio e menor dado. Quem ganhar, avança, quem não ganhar, quem perder, tira. Vamos fazer a mesma coisa. A gente só substituiu. Ao invés do cara jogar dados, ele define quantas armas ele vai colocar, quantos soldados ele vai colocar em cada tipo de arma e compara arma com arma. Simples. Não foi fácil chegar a isso. O simples é uma das coisas mais difíceis de chegar, mas quando chega, é genial. Fizemos o Senhor da Guerra. Ele tinha um site lá no... cara que era o melhor, mandava foto, aparecia. E o legal dele, era tudo por mensagem, é que você só jogava contra o outro. Você não jogava sozinho. Acontecia, tô lá, quero jogar o Senhor da Guerra. Você joga contra alguém. Só que uma outra pessoa que já passou por esse jogo alguma vez, tá andando, de repente toca o celular, você acabou de perder 10 territórios para sei lá quem. Que safado. Aí tu vai e responde. E nisso você começa um jogo. Cada mensagem, o cara gasta ali alguns centavinhos daquele pré-pago dele. O Senhor da Guerra, ele já começou fazendo 800 mil mensagens. O Quiz tinha começado a fazer 300. Já começou fazendo 800 mil. E esse foi o primeiro jogo que teve localização no Brasil. Uma coisa interessante. A gente sabia de tecnologia, falou, cara, vamos triangular as antenas, a gente pode dizer onde é que o cara está, aproximado. Eu não consigo dizer exatamente a rua, que nem o GPS, mas eu consigo dizer em que parte do bairro ele está. A gente passou a fazer isso, a gente falou, olha só, não tem imagem? Então vamos fazer o seguinte, então você agora conquista um território real. O impacto disso dá mais ou menos para ver nesse gráfico aqui. Todas as bolinhas aqui vermelhas, nessa época o jogo era na Claro, era algum território conquistado pelo Brasil. O lugar onde não tem nada ali é porque a Claro não tinha cobertura. Não é que houve um motim do tipo, não, ninguém vai jogar.
uma manifestação. Não era. A Claro não tinha cobertura, por isso que está em branco. Agora, esse gráfico aqui do Rio, ele é bem mais interessante. A coisa encaixou tanto nessa questão de resolver um problema, entreter quem não tem entretenimento, que a gente chegou a esse caso aqui, não sei se dá para ver daí de longe, mas tem uma bolinha vermelha em cada canto aqui do litoral do Rio de Janeiro. Você vem lá do Pontal até o Aterro, um mesmo cara conquistou no mesmo dia todo o litoral do Rio de Janeiro. E ficou postando mensagem no site, o litoral é meu, quero ver entrar no Rio, quero ver entrar no Rio. Isso em 2003. É o mesmo cara. Ele dominou o litoral. Imagina quantas mensagens foram precisas e quanta interação foi necessária para ele fazer isso. Nessa época, a gente já sabia o que funcionava. Repara, a gente não estava fazendo um cassino, caça-níquel, vamos tirar dinheiro de quem não tem. Não era isso. A gente sabia claramente quem estava resolvendo um problema. As pessoas escreviam pra gente, mandavam foto. Queria estar lá no primeiro lá, ó. Devil 43, Black Knight. Os caras queriam. Pô, não tem nada melhor do que você entregar uma coisa legal para quem quer muito e está disposto a pagar. Tem nada mais difícil do que tirar dinheiro licitamente de alguém. Era isso que ele estava fazendo. Então, quando você descobre o que você sabe fazer, o que você faz bem e o que as pessoas precisam, aí você tem que ser o melhor naquilo. E foi isso que eu acho que a gente conseguiu fazer aí nos primeiros 5, 6 anos da empresa. Em 2004, quando aquele mesmo rapaz estava apresentando um projeto lá para aquele investidor, que o investidor falou, pô, essa ideia parece ruim, mas deve ser boa e eu vou botar dinheiro. O Facebook estava sendo criado lá em Harvard. A gente criou o Chat TV. Limpinho, né? Pobrinho, mas criamos aqui no Brasil. Como é que era o Chat TV? O Chat TV passava na net, naquele canal que assim que você ligava a TV, algumas pessoas já devem ter visto isso em algum momento. Tem gente que está com cara de que já brincou ali. Chat TV, você ligava a TV e dava de cara com isso. As pessoas ficavam conversando, trocando mensagem. E elas mandavam essas mensagens para lá como? Pelo celular, óbvio. Agora, novamente, né? Porque muitas vezes quando a gente conta alguma coisa que deu certo, parece que é tudo fácil. Ah, não, pô, os caras já tinham 2 anos. Foi mole fazer o Chat TV. Não, a gente foi na net e falou para a net o seguinte, net, pô, o mundo está mudando, né? A coisa está ficando interativa, o Brasil já vai ter TV digital. Vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer um negócio interativo na TV que o cara manda mensagem, vai para a tela, as pessoas vão conversar. Pô, a gente ainda empolgadão, né? Todo empreendedor, porra. Os caras ficaram olhando, a gente falando assim, vocês estão realmente bem? Vocês estão propondo fazer um canal nosso? Então, os caras falam, vocês querem fazer um canal que vocês vão mandar mensagem para... Que loucura é essa? Fomos. A gente já estava acostumado a ser escorraçado dos lugares. Então a gente já ia na primeira, vamos falar um monte de maluquice, os caras vão escorraçar a gente volta depois com uma estratégia melhor. Foi o que deu. Chegamos na net, fomos escorraçados da net. Tudo bem. Só que a gente descobriu um monte de coisa nesse primeiro contato. Uma delas que a gente não sabia é que esse canal, antes de ter aquela parte de cima, antes de ter essa parte de cima, ele tinha essa parte de baixo. O que era essa parte de baixo? Era o guia de programação, que era obrigatório, toda a TV a cabo precisava. E o que a gente descobriu lá? Que eles tinham um custo com isso. Era um custo, sei lá, chutando aqui, de R$20 mil por mês para ter isso aqui. Pô, se a gente sabia fazer um chat que o cara mandava mensagem, configurava avatar, trocava a música da TV, pô, a gente não vai saber fazer um guia de programação? Em um dia a gente fez o guia de programação. Voltamos lá falando assim, quanto é que custa aí que você paga pelo guia de programação? Que a gente tinha descoberto pelo fornecedor. Ah, dá uns 20 mil. Falou, tá bom. Eu substituo o guia dele e provavelmente te gero entre 30 e 40 mil por mês. Parecia aquele programa do Silvio Santos, o cara bota o negócio no ouvido, né? Quer trocar, ter um custo de 20 mil por mês por uma receita limpa de 40? Não! Aí, cara, não tem maluco que resista. O cara falou, sério mesmo? O canal vai ser de graça, eu não vou ter custo e ainda vai gerar receita? Falou, sério. Aí os caras começaram a falar, pô, ou os caras são bons, ou os caras são muito, muito malucos.
E aí eles deram um voto de crédito. Vamos lá. Pegou o canal 37 e a gente lançou o Chat TV em 2004. Cara, o Chat TV, se ele não foi o maior sucesso em termos de dinheiro, porque os outros foram mais, mas ele foi disparadamente de realização. Tá? Ele foi muito lucrativo. A gente tinha uma pessoa, a gente tinha 3 pessoas que trabalhavam no Chat TV. Um que ficava olhando o servidor para o servidor não cair, para isso ficar no ar. E 2 pessoas que ficavam lendo todas as mensagens para ver quais que podiam ir para a tela, quais que não podiam. Essas 2 tinham muito mais trabalho, porque cerca de 70% das mensagens não podiam ir para a tela. A gente passou a deixar um monitor lá na empresa só com as mensagens que não iam para a tela. Cara, era um nível de baixaria que eu não imaginava que era permitido. Eu não imaginava que tinham gens que podiam se conectar para criar tamanha baixaria. E a gente ficava se divertindo com aquilo ali. E não ia para a tela. E o cara era avisado. Olha, não manda mensagem assim, assim, assado, você vai ser cobrado e não vai para a tela. Mas aí tem que ser aqueles que gostam de desafiar e tal. Alguém vai deixar passar. O Chat TV fazia aí... O Chat TV ficava 8 horas por dia no ar. De 3 às 5 da tarde e de meia-noite às 4 da manhã. Era um vício. A gente chegou a ter, e aí com provas, porque a gente recebeu lá no escritório, a gente chegou a ter 3 casamentos pelo Chat TV. Recebeu o convite. Imagina quantos não foram desfeitos pelo Chat TV. Uma criança nasceu pelo Chat TV que a gente recebeu o convite de batismo. Quando o Chat TV saiu do ar, foi uma comoção. Para as pessoas que usavam, foi uma comoção. Né? As moderadoras, né, que tinham o nome de moderatrix, né, a gente fazia as coisas assim meio diferentes, eram adoradas, veneradas, porque elas estavam sempre lá. Então isso lidava com entretenimento, mas também lidava com o cara mais solitário, a pessoa mais solitária, que chegou da night lá, se deu mal, ia pro Chat TV. A moderadora, só você me entende. Né? Não dizem que atrás do teclado todo mundo pode ser o que quiser? O cara mandava sem nem saber quem estava lá. Era diversão, era entrega do que a gente prometeu. Funcionou. Bem, a gente era o melhor nisso e a gente fez de tudo que vocês possam imaginar. A gente fez o projeto Cacete do Planeta, a gente fez o primeiro e-mail no celular, a gente fez o Big Brother. Né? Então a gente fez tudo. Tudo que podia imaginar. Isso foi até 2008. A empresa cresceu muito. Hoje, 2013, é a maior empresa de celular da América Latina. Só que o nosso sonho grande lá atrás é ser a maior do mundo. Não acabou ainda. Mas a gente chegou até um lugar. Né? Se a gente tivesse pensado, vamos ser a maior empresa aqui da Gávea, talvez a gente conseguisse ser a maior do shopping da Gávea. Né? Então, você vai até onde você limitou. Se você limitou teu sonho muito baixo, se você for muito longe, você ainda fez muito pouco. Limitou ele lá em cima, você vai. Né? E aí você vai, aos poucos, obviamente, conquistando. Tá? Então, oportunidades, iOS resolvem problemas. Tá? Vamos avançar aqui. Vamos ver um outro caso. Em 2008 foram criados 2 projetos, o Scoob e o Livreiro. Esses projetos eram para juntar leitores. Qual era a diferença principal entre eles? O Scoob foi criado por um empreendedor. Assim como a gente criou lá o nosso jogo, ele criou o Scoob. Eu gosto muito de ler, quero ter referências de leitura e tal. O Livreiro, alguém usou o Livreiro? Quem sabe? Usou? O Livreiro era do Infoglobo. Eles foram criados mais ou menos na mesma época. Qual que deu certo? Temos por trás de uma máquina como a máquina da Globo. Temos por trás de outro um empreendedor louco e insano. Baseado no pouco que eu já falei, o Livreiro fechou. Tá aí, se você entrar, acessar olivreiro.com.br, você vai ver essa página. E o Scoob? O Scoob tem 850 mil usuários. É a maior rede de leitura da América Latina. Se você chegasse alguém e falasse assim, olha, tem o Livreiro e o Scoob aqui, onde é que você bota dinheiro? Não tem a Globo. Então, esse tipo de incerteza, a gente lida com ela em tudo que se refere à criação de novos negócios. Novamente, trazendo um caso que envolveu a gente.
Quando a gente estava fazendo jogos, a gente dominava a tecnologia, que ninguém dominava igual a gente, uma hora a gente pensou assim, pô, o que mais atrapalha a gente? É a gente chegar na faculdade e ter esquecido o arquivo. Naquela época isso fazia todo sentido, tá? Tem que tomar cuidado que a gente está falando de 2002. Fazia todo sentido. A gente chegava lá e tinha esquecido o arquivo que estava no computador em casa. O que fazia? Ligava para casa, mãe, acessa o computador. Na época era modem. Liga o modem, conecta, abre o e-mail, anexa e me manda. Nossa, era missão impossível. Falou, pô, peraí. Se a gente botar um softwarezinho lá, pô, eu não sou tão nerd, né? Eu acabei abandonando. Quando eu entrei na empresa júnior, eu abdiquei da engenharia de computação. Eu me formei, mas eu me formei mais na empresa júnior do que na computação. Eu tinha que me formar, porque estava acabando. Mas os meus sócios são nerds. Então, os caras escovavam bits. Eles falaram assim, não, dá. Vamos botar um software lá no computador, a gente bota o outro no celular, e aí, quando a gente quiser, a gente acessa o computador e pega o arquivo, anexa no e-mail e manda pra gente mesmo. Eu falei, que fantástico. Vai resolver o problema de um monte de gente. E a gente criou. Isso foi em 2002. Anytime era o nome da empresa na época. A gente criou o Anytime Mobile Desktop. Olha lá. Ler e-mail, enviar fax. Você podia pegar um arquivo de casa, mandava para um fax. A gente fez uma demonstração dessa numa feira, o pessoal achou que era bruxaria. Porque tinha um computador ali, um celular aqui e um fax lá. Aí a gente falava, vou daqui pegar aquele arquivo e vou mandar para aquele fax lá. Loucura. Tecnologicamente era um negócio assim, hacker. Entendeu? Isso foi em 2002. O tempo foi passando. A gente vendeu esse projeto, super rentável. Pouca gente usava, porque tem uma questão aqui. Pouca gente usava, porque os celulares eram muito precários. Tinha pouca gente que realmente tinha um celular que conseguia usar isso. Pouca gente com banda larga em casa. Então, ter que pedir para alguém conectar o computador é mais fácil pedir para mandar de uma vez. Então, em 2006 a gente falou, quer saber? Estamos ganhando dinheiro pra caramba, fazendo dinheiro pra caramba lá com um negócio de jogo, entretenimento, aplicativo, chat TV. Pô, isso aqui foi legal, mas já deu, né? Vamos deixar isso pra lá. Em 2006 a gente desligou o produto. Ele já tinha sido vendido por uma grande operadora, né? A Vivo vendia ele, chamava Escritório Móvel. Desligamos em 2006. O que aconteceu em 2008? Em 2008 surgiu o Dropbox. Quando a gente criou esse produto, a gente falava assim, pô, o que a gente quer é nunca mais ter que se auto-enviar um e-mail. Não quero nunca mais ter que sair de casa, mandar um e-mail para mim mesmo, coisa meio louca, né? Você criava até uma crise de identidade, mandando um e-mail para quem? Para mim. Aí você chegava na empresa, abria um e-mail, opa, recebi um e-mail de quem? De mim mesmo. Pô, legal, tem um arquivo. Às vezes eu até conversava comigo mesmo, opa, segue o arquivo aí para aquele teu trabalho. Quem nunca mandou um e-mail para si mesmo na época que você não tinha esses negócios? Não, teve gente que nunca teve esse problema, mas a gente que passou a fase mais da internet começando, a gente vivenciou muita coisa maluca. O que o Dropbox diz que ele é? Olha lá. Nunca mande um e-mail para você mesmo de novo. Os caras criaram isso em 2008. A gente desistiu do nosso em 2006, que a gente criou em 2002. Você tem ideia de quanto o Dropbox vale hoje? Em 2011, o Dropbox está valendo 4 bilhões de dólares. Então, além das oportunidades serem ambíguas, elas variam no tempo. Aquela história de quanto antes você tiver uma grande oportunidade de implementar, você ser o primeiro, nem sempre é bom. Quando o pessoal fala, é questão de timing, timing não significa ser o mais rápido, significa ser o mais preciso. É a diferença da Fórmula 1 para aqueles ralis de regularidade. Já viram rally de regularidade? O cara tem que fazer um trajeto enorme. Ele tem que passar exatamente no momento certo em cada ponto de controle. O nosso mercado é regido por isso. Então, timing não é fazer muito antes. Timing é fazer no momento certo. A gente desistiu. O mobile desktop podia valer 4 bilhões de dólares. Então, é o terceiro aprendizado importante. Elas variam muito no tempo. Não tenta fazer. E uma coisa que está dando certo, ao mesmo tempo que ela varia no tempo, ela varia no espaço. Uma coisa que já deu certo lá fora e ainda não deu aqui, pode dar. São os dois elementos importantes aí. Vamos para a quarta que já estamos acabando. Bem, o quarto, eu já falei lá atrás. Né? Quando que a gente acertou com o quiz? Teve uma pitada ali de acaso. Eu falei, o trabalho que a gente vinha fazendo encontrou um momento adequado, encontrou o acaso.
E não tem como. Grandes oportunidades vão depender do acaso. Tem que saber lidar com isso. Não adianta você dizer, fiz tudo certo. Você vai ter que encontrar determinados elementos que mudem o patamar do seu negócio. A galinha pintadinha encontrou. O Facebook encontrou. E, analisando a história deles, a gente identifica claramente os momentos onde o acaso falou mais alto. Vamos ver rapidamente 3 exemplos onde o acaso fez o seu trabalho. YouTube, PayPal e Eventbrite. Conhecem os 3? YouTube, óbvio. PayPal, pagamento. Eventbrite é para controlar entradas, né? Eventos. Você cria um evento, posta lá, as pessoas compram, pagam, você gerencia tudo. Bem, o PayPal ele começou como um sistema de segurança para transações financeiras por infravermelho. Só que, naquela época, o eBay estava crescendo muito. E as pessoas não tinham uma forma segura de pagar por dentro do eBay. E aí os caras falaram, pô, a gente já tem todo um sistema aqui para o cara trocar, para um encontrar o outro e trocar dinheiro assim, no celular por infravermelho. Ninguém usava. Eles falaram, deixa esse negócio de infravermelho para lá e vamos botar o PayPal dentro do eBay. Aí o PayPal acabou com esse negócio de infravermelho e virou um grande sistema de pagamento, o maior do mundo. O Eventbrite iniciou como uma plataforma de venda de ingressos. Ele vendia ingressos que nem outros sites. Quando eles começaram, estavam começando a bombar os blogs. E os caras que tinham blog queriam, né, organizar eventos. E eles não tinham uma plataforma para fazer isso. Eles começaram a usar o Eventbrite todo errado. Não era exatamente para isso. Mas os caras falaram, vamos mudar e vamos fazer um sistema em que o cara do blog pode criar lá um evento, né? Vocês vão fazer a formatura de vocês. Vocês entram lá no Eventbrite, cadastram. Se a formatura for paga, o cara pode pagar por cartão de crédito, o site vai ficar com uma comissão. Mas se o evento for gratuito, ou as pessoas pagarem no local em dinheiro, você usa todo o sistema de controle, quem confirmou pelo Eventbrite. É um sistema muito, muito robusto, muito legal. Eles mudaram o sistema deles, ignoraram aquele negócio de vender ingresso de grandes eventos, só para vender ingresso de pequenos eventos. É a plataforma mundial. Mas o YouTube é o que vai mais ficar claro para vocês a questão da casa. O YouTube começou como uma plataforma de vídeo dating. Sabe o que era isso? O cara mandava uma declaração, postava no site, as pessoas viam a declaração, se gostassem, elas se falavam, se encontravam e poderiam viver felizes para sempre. Era o namoro da TV do Silvio Santos na internet. Isso era YouTube. Até por isso o You era da pessoa. Era para você se vender. E os caras estavam com a maior plataforma do mundo de vídeo. Uma das maiores que tinha. E ninguém usava para botar videozinho para fazer namoro na TV. Eis que aconteceu um evento em que as pessoas queriam um lugar para postar vídeos desse evento. E não tinham. E começaram a mandar para lá. Eles falaram assim, caramba, tá chegando um negócio aqui que não tem nada a ver com dating. Mas, pô, tem muita gente usando para isso. Esquece o negócio de dating e vamos usar isso aqui para fazer uma plataforma de vídeo. E os caras hoje são uma plataforma de vídeo. E esse evento foi o tsunami de 2004 lá na Ásia. As pessoas queriam um lugar para subir os vídeos. E o YouTube mudou. Ignorou o passado. Eles não planejaram criar uma empresa. Vamos criar aqui, fazer isso aqui de besteira. Quando tiver um tsunami, a gente muda. Não. Teve um tsunami, o pessoal começou a usar o sistema para uma outra coisa e o YouTube virou. A gente já tinha aqui no Brasil o Videolog. A plataforma foi criada antes do YouTube. Criada no Brasil. Ainda existe. Tem outro foco, mais corporativo. Mas não sofreu esse fator acaso tão forte como o YouTube sofreu. Tá? Então, existem eventos que são movidos pelo acaso. Você tem que estar pronto para isso. Você tem que ser o melhor para fazer valer disso. Né? Então, preparo, mas oportunidade igual a sorte. Sabe aquela coisa? Pô, o cara teve sorte. Realmente. Ele estava muito bem preparado e quando pintou uma oportunidade, ele explorou aquilo melhor que ninguém. Sortudo do caramba, né? Trabalhou aí durante anos e aí quando pintou a oportunidade, ele fez melhor. Pô, podemos chamar isso de sorte.
né? A gente estava 2 anos quase quebrando, devendo a meio mundo, daqui a pouco ia aparecer no SBT, na Veja, todo mundo a gente devia. Pô, numa hora a gente acertou. Pô, a gente estava 2 anos trabalhando. Não tinha ninguém que podia fazer melhor que aquilo que a gente. O primeiro concorrente apareceu 1 ano e meio depois. Fácil. Fácil depois do que você passou, né? Último item aqui para a gente fechar. Beleza. Cheguei à conclusão que eu tenho realmente uma grande ideia. E agora? O que eu faço com ela? Aí eu gosto de contar aqui o caso de três diferentes pessoas, né? Porque a primeira reação quando a gente tem certeza que a gente tem uma grande ideia é que ela é melhor, ela é única, nunca ninguém pensou, nunca ninguém fez, não vou contar para ninguém, porque ela é a melhor do mundo. Muita gente já deve ter sentido isso na pele. E aí temos 3 figuras aqui que tiveram essa mesma situação, tiveram uma grande ideia. Tinham certeza que era uma grande ideia. Era o Jake, o Bud e o Zé. Vou começar pelo Zé. O Zé, ele teve uma grande ideia, maravilhosa, tá? Ele escreveu toneladas de papéis para, né, descrever essa ideia. Colocou isso lá naquele armário dele, fechado a 7 chaves, e não deixava ninguém tocar naquilo. Ele falava para todo mundo: pô, tive uma grande ideia, minha ideia está lá no meu armário e tal, uma grande ideia, uma grande ideia, uma grande ideia. Isso era o Zé. Vamos congelar a história do Zé aqui. Ele parou aí. Nesse momento, a primeira coisa que quando o pessoal aparece lá pra gente perguntando: pô, tem uma ideia, vou te apresentar a ideia, mas pô, você assina um documento aqui para eu te contar a ideia. Falei: cara, eu assino um documento para você não me contar. Eu assino, você vai embora, tá? Porque, pô, eu não vou assinar um documento que vai me prender por uma ideia. Não tem como. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: sua ideia é realmente única? Ninguém pensou isso no mundo? Então, a primeira recomendação que eu dou é o seguinte: entra nesse site que tem cerca de 4.777 ideias registradas. Se a sua não estiver ali, ponto para você. Mas aí você vai para esse outro site, que é o Business Opportunity, que tem 19.631 ideias cadastradas em agosto de 2011. Entrando agora em março de 2013, passou para mais de 26 mil. Ou seja, em menos de 2 anos, foram mais de 6 mil novas ideias. Tem certeza que a sua não está ali? A ideia do Zé não está ali? Ele está guardando naquele ficheiro lá 7 chaves para ninguém ler e não está aqui? Se ainda assim ele não achar, deixo ainda outros 4 sites aí para procurar ideias, cada um com uma quantidade absurda de ideia. Se realmente não tiver, aí você tem uma ideia única. Só que provavelmente quando você acabar de verificar, você já perdeu o timing daquela ideia. A gente está falando aí de mais 100 mil ideias registradas por aí, se renovando a todo momento. Então, a ideia propriamente, na nossa cabeça, sozinha, não vale nada. Tá? Vamos ver a história do Jake. O Jake, ele tinha um problema, que ele olhava sempre para essas extensões, né, de tomada e falava assim: pô, que negócio ruim, né, cara? Eu vou botar um, não cabe o outro do lado, aí eu vou botar no canto da parede, tropeço. Pô, nunca consigo botar o filtro de tomada direito, né? Sempre dá algum problema. Alguém já passou por isso? Alguém já viu isso acontecer. Ele também viu. Ele falou: então eu vou criar um filtro de tomada que é móvel. Esse está na mão dele aí. Só que, pô, ele é um cara, acho que tem 24 anos, 21 anos. Pô, como é que eu vou criar isso? Preciso produto. Como é que eu vou fazer produto? Eu não sei. Eu sou um moleque. Bem, aí ele descobriu, né? Olha lá como é que o negócio funciona, né? Você vai girando, vai se adaptando como você quiser. Ele descobriu que tinha um serviço na internet chamado Quirk, uma empresa de Nova York, que é uma empresa de criação colaborativa de produtos. O que ela faz? Você vai lá, você posta o seu produto, as pessoas votam para dizer se acham ele interessante. Se chegar num volume X de pessoas que acham aquilo interessante, a empresa Quirk desenvolve o produto por seus próprios custos, impressora 3D e tal, desenvolve bota num shopping que ela tem dentro do site dela e começa a vender. Só que ela vende dizendo o seguinte: olha, esse produto só vai ser produzido se a gente tiver 1000 unidades vendidas, porque senão ele não se paga. Então, se você quiser, você compra, paga com cartão de crédito. Se a gente não atingir 1000 unidades, a gente te devolve o dinheiro sem nenhum custo. O Jake fez isso. Botou lá o aparelhinho dele
no site. O que aconteceu com o Jake? Esse produto, que é o Pivot Power, né, o Jake tem 20 anos. Ele vende mais ou menos por ano $150 mil. O Jake compartilhou a ideia dele com o mundo, a ideia dele foi bem aceita, e ele hoje ganha uma mesadinha da ordem de uns R$25 mil mês, quieto em casa, pensando em outros produtos. Porque, obviamente, a plataforma fica com uma parte. Ele fica com 15%, 20%. Mas esses 15%, 20% já geram para ele uma mesadinha de 20 pau. Esse foi o Jake. Já o But teve uma outra ideia e foi para um outro site. Ele foi para o Kickstarter. Alguns já devem ter ouvido. É um site que você diz assim, ó, tem um projeto. Aí o cara vai lá e posta todo o projeto que ele tem. Diz como é que vai ser. Ele tinha um projeto que era um relógio para se comunicar com o celular e você poder usar as coisas pelo relógio ao invés de ter que pegar o celular toda hora no bolso. Só isso. Ele descreveu como é que ia funcionar, tudo. Se alguém quisesse roubar a ideia, era só entrar no site, fazer um download e implementar. Só que o complicado é implementar. A parte difícil é o fazer. A parte difícil não é o idealizar. Ele botou lá. E ele falou, olha, eu preciso de... Ele precisava de $100 mil para fazer o relógio comercialmente viável. Ele levantou 10 milhões. Só que esse dinheiro, ele tem 25 anos. Esse dinheiro não é dinheiro que ele levantou para montar a empresa, não. Esse dinheiro é o dinheiro de vendas. Quer dizer, ele já vendeu 10 milhões desse relógio. Parte está com o site, parte é a mesada dele. E o Zé? Que está com aquela ideia lá no negócio, guardada, 7 chaves. É o Zé Mané. O Bud tem uma mesada boa, o Jake também, e já criou uns outros 4 ou 5 produtos desse. E o Zé está lá, falando para todo mundo, ó, tem uma ideia maravilhosa, está guardada lá em casa. O cara já não deixa nem mais as pessoas entrar na casa dele. O que acontece é o seguinte, oportunidades não se desenvolvem no vácuo. Não tem como. Guardar 7 chaves é uma ideia, a melhor coisa que você pode fazer para acabar com ela. Ah, mas tem o risco de alguém copiar. Cara, é quase tão grande como o risco de dar certo. São os extremos opostos. Alguém te copiar e dar certo, é quase tão grande, a chance é tão pequena quanto você dar certo. Vale a pena o risco. Aí tem aquele cara que sempre conta uma história, né? Pô, mas não, eu tinha uma ideia, eu fiquei guardando, aí eu não contava pra ninguém. Na vez que eu resolvi contar para 3 amigos meus, não é que foi um lá, isso, pô, 1 ano depois que eu tive a ideia, estava maturando ela. Pô, não é que foi lá, o cara, o safado, fez em 3 meses e a parada deu certo. Eu falei, porra, cara, tu não merecia aquela ideia, você guardou aquela ideia por 1 ano, você escondeu aquela ideia por 1 ano do mundo e não fez nada, enquanto o outro em 3 meses fez. O culpado é você, não é ele. Ele privou o mundo de uma ideia que deu certo, né? Mas ele não implementou. O que vale a implementação? Né? Última pergunta. Que pessoa no mundo hoje sabe fazer um mouse? Essa imagem aí, ela foi tirada aqui de um vídeo do TED, né, do Matt Ridley, que ele mostra a semelhança que o mouse tem para caber na mão, com a semelhança que a pedra que era colocada na ponta do machado também precisava caber na mão. Alguma semelhança, né? Agora, quantas pessoas você precisava para fazer uma pedra? Lá na idade da pedra. Bastava uma, né? O cara ia lá na pedra, tirava, ficava batendo até chegar no formato. Quantas pessoas hoje, sozinhas, uma pessoa, sabe fazer o mouse? Steve Jobs sabia fazer o mouse. Ele. Ninguém sabe fazer o mouse. Você precisa de cerca de 1000 pessoas para fazer o mouse. Porque vem lá da extração do petróleo, para virar plástico, para ter um design, para montar, para entrar em infravermelho, para ir para uma loja, para ser anunciado na TV para alguém comprar. A gente está mudando muito. Então o mundo hoje é 100% colaborativo, ele depende da troca. Ninguém cria nada sozinho. Então, complementando o item 5, né? As oportunidades não se desenvolvem no vácuo e elas dependem da troca. O exemplo que eu quero dar para vocês é um exemplo, para fechar, né? Esses 5 itens que eu falei para vocês, eu quero dar um exemplo. Imagina que a gente está em 2008 e a gente tem uma ideia aqui junto.
Uma ótima ideia. Vamos criar um serviço de mapa? Pô, vamos criar um serviço de mapa. Vamos fazer mapa no celular para ajudar as pessoas. Eu precisei usar o mapa para chegar aqui, me perdi para variar, eu sempre me perco. Beleza. Os caras estavam lá em Israel e tiveram essa grande ideia em 2008. Vamos fazer um serviço de mapa. Aí um deles chega e fala assim, pô, vem cá. Primeiro cara que eles contaram a ideia falou assim, pô, vocês querem criar um serviço de mapa? O Google Maps existe desde 2005. Cara, pô, pois é. Tá, então vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente focar no mapa, vamos focar numa outra coisa, vamos focar no trânsito. Vamos fazer um serviço de mapa para trânsito. Pronto, isso não é o Google Maps. Aí o cara pô, faz sentido, legal. Mas para você fazer um mapa, você precisa de um satélite. Você tem um satélite? Os caras, putz, não tinha pensado nisso. Parece até Porta dos Fundos, né? Pô, vamos fazer um mapa. Vou fazer um aplicativo de mapa. Você tem um satélite? Pô, não. Pô, então não vai dar para fazer. Como é que você vai fazer um serviço de mapa se você não tem a informação geolocalizada? Google Maps tem um satélite. Os caras não desistiram. Os caras falaram assim, tá bom. A gente não tem satélite, solução óbvia. Vamos botar as pessoas para dizerem onde é que elas estão. E conforme elas vão dizendo onde é que elas estão, a gente vai mapeando as ruas. Pô, dentro daquele conceito que a gente falou, isso não parece uma ideia boa. Ao invés de você usar um satélite com precisão total, não. As pessoas têm que ficar com o aplicativo ligado e ele vai dizendo onde é que a pessoa está. E aí a gente vai montando o mapa a partir do que as pessoas dizem. Porra. Era pra mim que nem a galinha pintadinha. Eu não botava dinheiro nisso. E aquela coisa, vamos focar em um outro problema. Vamos focar no trânsito, não é no mapa. Tudo bem, está resolvendo um problema. Trânsito, muitas vezes o Google Maps não resolve para nada. Falei, então tá, então vamos fazer um aplicativo que as pessoas dizem onde é que estão e é focada no trânsito. Legal, fechou, vamos lá, vamos começar a desenvolver. Beleza. Bem, só que isso foi em 2008. Aquilo que a gente falou, né? Varia no tempo, né? No espaço. O Google Maps tinha começado em 2005. O que vinha acontecendo de 2005 para cá? Né? E tem, eu acho que uma foto aí que traduz bem isso. A quantidade de smartphone na mão das pessoas foi mudando. Vocês viram essa foto? 2005, a eleição do Papa lá em cima. 2013, a eleição do Papa aqui embaixo. Fotos tiradas do mesmo ângulo. Jogo do 1 milhão de erros. Né? Só que é um único erro. Todo mundo está com o smartphone na mão. Todo mundo está com o celular na mão em 2013. Então, em 2008, a gente já estava com esse fenômeno acontecendo. Eles começaram esse aplicativo de mapas para trânsito, com as pessoas colaborando, dizendo onde estão. Em 2009, muita gente já tinha smartphone e eles apostavam que muito mais gente ia ter. 2005 tem um aqui, né? Olha lá. O celular tinha até flip, aquela coisa... Era da época que a gente fazia joguinho para esse aí, ó. Então, tinha muito mais smartphone e estava crescendo. Então, o timing estava mais certo para eles. Quem começou depois. Vocês conhecem? Já usaram? É? O Waze, que foi recentemente aí. O que aconteceu com o Waze? Quem sabe? Oi? Foi comprado. Por quem? Oi? Pelo Google. Mas alguma coisa aconteceu para ele ser comprado pelo Google. Por que ele deu tão certo? Ele foi lá, 2008, 2009, 2010. Alguém usava o Waze em 2010, em 2009? Uma pessoa usava? Uma pessoa. Legal. Agora, quantas pessoas já conhecem, já usam? Bem mais, né? Ele foi vindo. Bem, aconteceu alguma coisa aqui. O que aconteceu alguma coisa aqui para tanta gente agora usar o Waze? Alguém sabe? Ele não foi comprado pelo Google antes. Ele foi comprado pelo Google agora, 2013. Aconteceu alguma coisa em 2012. Sabe o que aconteceu em 2012? Quem tem iPhone aqui? iPhone. Alguns têm iPhone. A Apple lançou seu próprio serviço de mapas. Vocês lembram? O que aconteceu com o próprio serviço de mapas da Apple? Ele mostrava uma imagem como essa aí, ó. Parece tirada direto de um filme do fim do mundo, né? Se você quiser ir ali visitar onde foi o Armagedon, você pega essa rua aqui, ó, Presidente Vargas. Isso é uma foto real do serviço de mapas da Apple. Quando deu essa enorme
cagada na Apple, o que o Steve Jobs fez? Gente, esqueçam o meu serviço de mapas. Tem outras opções aí. Uma delas é o Waze. O Steve Jobs falou isso. O que aconteceu com o Waze? Explodiu. O que aconteceu com ele agora? O Google, que foi quem criou o Google Maps em 2005, comprou o Waze por $1 bilhão. Eu gosto desse caso do Waze, primeiro porque ele é bem recente. E segundo porque ele passa por todos os elementos que a gente falou aqui, todos aqueles 5 elementos. E é assim que a gente conclui. Uma ideia boa que parece ruim. O cara quer fazer um serviço de mapa sem ter um satélite. É focado em resolver o problema. O cara falou, eu quero resolver o trânsito. O foco do Waze é no trânsito, mais do que no mapa. Ele não guardou para si mesmo. Ele botou as próprias pessoas para colaborarem. Pô, o dia seguinte que ele fez isso, o Google Maps já ter feito o mesmo, né? Olha, então agora cada um aí diz onde é que está e se está trânsito ou não. A grande sacada é dizer o trânsito, né? Varia no espaço e no tempo. Nesse caso, no espaço, ele ter começado mais tarde, com mais smartphones disponíveis, foi melhor. Né? E aquilo que a gente falou, nunca ignore o poder do acaso. Quando deu pau no Maps da Apple, quem estava lá com uma plataforma mais robusta, mais legal, mais diferente, mais isso, mais aquilo? Waze. E ela foi citada no discurso dele. Então, o que eu costumo fechar isso, nunca ignore o poder do acaso, mas sempre esteja preparado para ele. Essa frase aí dita por Picasso, né, para mim a melhor tradução é que a sorte nos encontre trabalhando. Naquela grande ideia que a gente tinha, naquela grande ideia que a gente acredita, naquela grande ideia que a gente foi amadurecendo e validando.